Acabei de gravar um vídeo sobre a concentração e vim falar um pouco sobre a dificuldade que nós temos de nos mantermos no agora. E para isso eu trouxe esse livro que é o Dhammapada, tá? De Buda. E se você tem essa dificuldade de se manter no momento presente, já fica aqui comigo, porque nesse canal a gente fala muito sobre isso. E nesse vídeo vamos tratar desse assunto com base, com suporte, né, de alguns versos aqui do Dhammapada, que são, curiosamente, são os primeiros, né, como se os discípulos, né, caso você não saiba, mas Buda não escreveu nada, né? O Siddhartha Gautama, especula-se que foram versos ditos por eles, foram recolhidos pelos seus discípulos, né? E guardados como joias preciosas, porque são elementos formativos para uma civilização, uma população. Nesse caso aqui, era restrito a um círculo de discípulos, né? Porque está relacionado com o desenvolvimento interno, que muitas vezes as sociedades não fomentam isso, né? Porém, se o mundo externo não fomenta, não vai ser nós que buscamos isso que vamos negligenciar, tá? Então, só ajeitar um pouquinho aqui essa câmera. Então, sim, vamos começar aqui com o terceiro, né? Capítulo 1, o terceiro versículo aqui. Diz o seguinte: ele me insultou, ele me maltratou, ele me rebaixou, ele me roubou. Os que abrigam tais pensamentos não se libertarão do ódio e do ressentimento. Olha que interessante, né? Os que abrigam tais pensamentos não se libertarão do ódio e do ressentimento. E perceba o seguinte, né? Esse jogo de palavras, né, que ele está fazendo. Não jogo de palavras, mas como está organizado o discurso. Tudo no passado, né? Ele me insultou, me maltratou, me rebaixou. É aquilo que eu trouxe no outro vídeo que eu falava sobre a concentração, né? A gente sofre uma dor, a gente sofre um mal, e a gente se desloca para o tempo passado e fica preso naquele tempo, sem poder mudar o momento presente. O passado, ele serve como fonte de experiências, como fonte de aprendizado, mas se não conseguimos agir no momento presente, ele se torna uma prisão. Apenas podemos agir no momento presente. E se a gente não consegue perceber isso, né, que o nosso único ponto de ação é no agora, a gente fica travado em um eterno e se, né, e se tivesse feito isso, se fosse de outra forma. Independente do que tenha acontecido no passado, nós só temos o momento presente. E por mais que a gente não possa enxergar dessa maneira, porque talvez a sua vida, né, pode estar sendo muito difícil, com muitas provas, ele é uma dádiva por ele mesmo, tá? E justamente pelas dificuldades que ele traz, pelas provas que ele nos apresenta, ele é capaz de nos formar de maneira muito profunda. Então, ele coloca aqui, né? Ele continua no outro verso, é muito semelhante ao primeiro, né? Mas ele tem uma leve diferença no final. Ele fala o seguinte: ele me insultou, ele me maltratou, ele me rebaixou, ele me roubou. Não há ódio nem ressentimento para os que jamais dão guarida a tais pensamentos. Então, é um ajuste, uma construção muito interessante, porque a mente que guarda isso, né? Porque são os pensamentos. Então, quem não abarca esses pensamentos não é dominado, não é preso por esses pensamentos, tá? Então, é nessa linha. A mente vamos dizer assim, a chave ou a porta, né? A porta que nos aprisiona ou que nos liberta. Mas precisamos então saber a que nós vamos nos prender, tá? Podemos então, né,
lançar a elementos mais elevados. Aqui vou ler o quinto, porque é muito bonito e acho que é muito conhecido, né? Que fala o seguinte: o ódio jamais é vencido pelo ódio. O ódio só se extingue com o amor. Esta é uma lei eterna. Então, fica aí como um elemento importante para a gente entender justamente isso. Assim como o ódio só é superado através do amor, os elementos que nos trazem, né, a dispersão do mundo, não é vencido se a gente se mescla com o mundo, mas sim atuando através da concentração, tá? E não se trata simplesmente de contradizer a manada ou falar uma opinião diferente para ser diferentão, mas sim buscar valores que sejam condizentes com o seu eu interior, tá? Já vamos falar mais sobre o processo de estar presente no momento presente. Mas se você gosta do canal, gosta dos assuntos que eu trago aqui, já se inscreve e deixa um like nesse vídeo, por favor, tá bem? Estamos passando por momentos de um pouco de dificuldades aqui, mas estou tentando manter a frequência do vídeo como se deve, diária. Então, no segundo capítulo, né, já pulando aqui, ele fala da vigilância ou plena atenção. Aí tem um nome, né, em sânscrito, né? Apamadavaga. Enfim, não vou repetir isso aqui, não sou especialista na pronúncia dessa língua, que eu acho que nem é o sânscrito, na verdade, que está aqui. Mas enfim, não importa. Ele diz o seguinte: a vigilância é o caminho da imortalidade. O nirvana, né? A negligência é o caminho da morte. Os vigilantes não perecem, os negligentes já estão mortos. Esse é um verso duro, né? Eu vou reler para vocês, mas é um verso bem contundente, assim, tá? Porque ele não negocia com nossas distrações, com a forma como a gente vive a vida, deixa a vida me levar a qualquer coisa, tá? Ele fala: os que são negligentes já estão mortos. Já estão mortos. E tem um parêntese interessante nesse ponto aqui, mas vamos lá. A vigilância é o caminho da imortalidade. A negligência é o caminho da morte. Os vigilantes não perecem. Os negligentes já estão mortos. Em relação à morte aqui, está relacionado com uma consciência desperta. Quem tem uma consciência desperta está vigilante, não deixa com que as coisas do mundo te tirem do centro. Não se deixa ser puxado pelas coisas. Ele não te faz se perder no meio dessas atrações. Então quem é vigilante, ele é guarda de si mesmo, ele protege a si mesmo. No vídeo que eu falei sobre a concentração, falei sobre essa cultura guerreira, né, dessa época da Índia. Então, há uma formação nesse sentido, né, vigilância. Se você não é vigia de si, você vai ser tomado, né, uma guerra interior, tá, que acontece a todo momento. E justamente essa morte ela está relacionada com um aspecto circunstancial, né, da presença da pessoa ou na sua não presença, né? Uma vez que para essa cultura, a imortalidade da alma, inclusive a reencarnação, eram elementos que eram muito não só aceitos, mas como realidades, fatos, vamos dizer assim, questionáveis. Não era algo que se discutia, algo que simplesmente era tido como premissa, tá? Enfim, não vou entrar em elementos de lógica aqui, mas se as coisas são tomadas como premissa, como pressuposto das outras, então ele se organiza para se viver a vida de maneira que seja condizente com isso,
E isso já vai ser importante para a nossa construção já já. Mas veja só, ainda que se via a alma como algo imortal, como algo que reencarna, que volta para ter outras experiências, né? E outras experiências de pessoas mesmo, não de bicho, como alguns falam, né? Enfim, há uma discussão longa nisso aí, mas não vem ao caso aqui. O fato é que há esse pensamento de que eu posso resolver depois, né? E aqui ele está falando, não, se você não está vigilante, você já está morto. Independente se você for um ser imortal ou não, você está morto, porque a sua presença é inútil, é morta, ela é uma presença qualquer coisa. Entende o que eu estou querendo trazer? Então, é como se fosse um não diluir-se, não deixar-se diluir pela turba, pela monção, né? Pela tempestade que o cotidiano te traz. Então, fique atentos com isso. Estar presente no momento é uma superação das nossas baixezas, porque vem tudo, né? Imagine, quem já trabalhou com criança ou quem é pai deve saber o que eu estou falando, mas você está lá, né, com as crianças tentando, sei lá, pensando nos seus problemas, né? E aí vem a criança querendo brincar com você e tal, ou né, perturbar, né? Crianças são muito ágeis, né? Muito, muito, me diverti bastante. Mas então, então elas vêm lá te pentelhar, né? E aí, o que você faz? Você tem que estar lá ativamente com elas, né? Se você dá atenção a elas, elas vão gostar de você só por isso. Não tem, as crianças não fazem essa distinção, né? A não sei que a pessoa realmente seja de uma índole má, elas percebem também. Mas você não precisa ficar, né, agradando toda hora, né, elas. Se você está presente ali com elas, né? Se você brinca com elas, elas vão ser cordiais contigo. Mas aí você está lá com elas, ao invés de você estar presente, né? Você está pensando nos boletos, você está pensando, né, enfim, fulano me falou umas barbaridades, né? Ou, eu, né, não queria ter esse trabalho, ou qualquer outra coisa assim do tipo. Você perde, né, o momento presente. Essas complicações da vida, né? De pagar conta, de ter que resolver o problema da casa, de ter que, não fiz o mercado hoje, né? Fazer amanhã e tal, sei lá. Todos esses problemas que são problemas de ordem de baixo ventre, né? Que estão relacionados à nossa sobrevivência, né? Tudo isso é o que nos tira desse nosso eixo, da nossa identidade. Claro que eu não estou falando que você não deve comer ou cuidar da sua casa, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que esses são elementos básicos que você vai precisar dar um jeito, né? Você vai precisar ajustar, né? Ainda que você, né, se ache muito disfuncional para isso, mas você vai precisar resolver essas coisas, porque do contrário nada vai caminhar bem, né? Imagine se cada vez que você vai, assim, tem que ser assim, um mínimo de ajuste. Imagine, né, se você todo dia, né, que você vai resolver um desafio ou se projetar para algo maior do que você mesmo, para estar nesse momento presente, né? Você está, sei lá, pensando na discussão que você teve com fulano há 2 semanas atrás, né? Aí o fulano já nem lembra mais de nada e você está lá remoendo essas coisas. Não dá, né? Não dá. Então, temos problemas, temos contas a pagar, temos desafios a superar. E isso vai vir concomitantemente com essas perguntas que vamos fazendo e com as superações que vamos precisar realizar. Porque, eu não sei se você não percebeu ainda, mas ninguém vai te dar nada. E em se tratando de cultura e desenvolvimento interior, né, falando especificamente do Brasil, ninguém tá nem aí, tá? Se fosse para fomentar alguma vulgaridade ou para estimular alguma subcultura, você teria muito apoio. Mas não é o caso, tá?
Então, é triste, mas é a realidade. Então você só pode contar contigo mesmo, né? Você só pode contar com você e talvez um amigo da sua influência, né? Da sua rede de influência. No geral, as pessoas não conseguem compreender as aspirações mais elevadas, né, do ser humano. E eu falei aqui, abriu uma luz, ficou parecendo aqueles clipes, né, anos 80. Mas então, continuando aqui. O terceiro capítulo ele fala da mente. Eu separei aqui o verso 33, que é o primeiro desse capítulo, tá? Esse livro aqui ele é todo numerado. Vamos pegar só esse último verso aqui para a gente finalizar. Porque fala do ajuste, da autocorreção. Como assim? Ó, temos aqui a mente, né? Só um minutinho. Então, o 33. Ele vai falar o seguinte. Calma lá, calma lá, calma lá. Depois eu vou procurar aqui, mas no futuro, para a gente falar sobre a concentração, tá? Caso vocês queiram, vocês coloquem aí. Fala sobre a concentração, porque eu estava procurando aqui, mas eu não vou achar agora o verso que eu gostaria de trazer aqui para complementar. Nós vamos fazer o mais importante, né, de hoje, que é esse terceiro. Da mesma forma que o armeiro fabrica flechas que sejam retas. Deixa eu repetir que ficou estranho. Da mesma forma que o armeiro fabrica flechas que sejam retas, o sábio corrige sua mente incerta e instável, difícil de vigiar e dirigir. De novo. Da mesma forma que o armeiro fabrica flechas que sejam retas, o sábio corrige sua mente incerta e instável, difícil de vigiar e dirigir. Então, aqui depois no 35 tem uma coisa interessante. Ó. A mente é instável e caprichosa, difícil de ser vigiada, né? O que ele já tinha afirmado antes. É ligeira, corre sempre para onde lhe apraz. E esse lhe apraz aqui é onde ela tem mais prazer. E eu complemento dizendo para onde é mais fácil. Tá? Então não se os seus desejos provavelmente estão tipo mantendo na sua zona de conforto, enfim, no que você quiser chamar aí, mas não são boas coisas, tá? No geral, observe o que você gosta, porque eu reviso isso com alguma frequência e preciso melhorar algumas coisas, então você certamente também deve de precisar melhorar algumas coisas. Então ele continua aqui: dominá-la é grande bem, é uma fonte de grande alegria. Então, o domínio da mente é uma fonte de felicidade, é uma fonte de alegria. E ele está dizendo o seguinte: o sábio corrige sua mente incerta e instável, difícil de vigiar e dirigir. O sábio dirige a sua mente. O sábio é sábio porque ele corrige a mente, não é porque ele é miseravão, né, como a gente fala aqui na Bahia. Então, o sábio, ele é uma pessoa comum que corrige e dirige a mente, né? Ele indiretamente, assim como o armeiro faz as flechas retas, a mente está reta. Então, é necessário do eixo, o eixo que a concentração traz, que faz com que a gente não vá perambular por aí pelas coisas do mundo que nos apraz, a coisa do mundo que nos puxa para fora e que nos é tão encantador, né? São tão encantadoras. Então, não se martirize, não se machuque nesse processo, né? Endireite a sua mente, continue no caminho, tá? Continue no caminho, no centro, no eixo. O sábio é sábio porque endireita a mente. Você não é sábio, né? E não é sábio por quê? Pode ser por vários motivos, mas certamente você também não endireita a sua mente, tá? Então, um processo de concentração, um processo de estar no centro, um processo de estar no momento, tá? Então, o sábio, ele é sábio porque ele está no momento, é a primeira coisa que ele faz.
E ele está no momento porque ele não está no passado, né? Assim como a gente viu, né? Antes, ele não está no passado e está vigilante, assim como a gente viu nos versos anteriores. Então, 3 conselhos, né, para hoje seriam esses. Não se prenda ao passado, esteja vigilante, endireite a sua mente. Seriam 3 conselhos que eu poderia trazer, né, fazer só um vídeo sobre eles. Mas fica aqui como algumas diretrizes, algumas recomendações. Tá? Então, como se manter no momento presente? Então, eu recomendaria esses 3 pontos. Não se prenda ao passado. Se atenha ao momento presente. Ou seja vigilante, melhor dizendo. Que aí, vigilante. Vigilante com o quê? Esse vigilante dá para explicar um pouco mais, né? Vigilante com as coisas que nos puxam, né? Então, não sei onde você mora, com quem você mora, mas quem nunca teve aquela experiência de acordar e encontrar com alguém que mora na mesma casa e a pessoa nem bom dia te dá, já vem falando uma série de impropérios, né? Tá tomada por alguma coisa, irritada com alguma coisa. E nessa hora você já fica puto da vida e já quer, né, xingar de volta, né? Já quer ficar irritado. Nesse momento é o momento de vigilância. Opa, entrou alguma coisa aqui diferente. Respira, deixa ir embora. Respira, deixa ir embora. Porque é muito fácil ser reativo, né? E responder na mesma moeda e dizer pro outro, ah, não, aqui não, comigo não, tal. Mas perceba que, como muitas vezes a gente confunde tanta coisa, né? Por isso que a gente não sabe. E, enfim, mas muitas vezes a gente confunde, eu falei mais cedo, né? Mais cedo que o mundo vai te colocar coisas e que você não deve ser trouxa. E a gente confunde não ser trouxa com ser respondão, com ser agressivo, com não permitir que as pessoas falem das suas frustrações, né? Então, o outro tá lá com um problema. A gente escuta e não consegue ficar indiferente a certas coisas e toma o problema do outro para nós. Agora a gente tem 2 problemas, porque os dois estão com um problema, né? Então a gente precisa entender que essa vigilância é não deixar entrar esses elementos que são fora. Já basta a gente ter que lidar com as nossas frustrações, com as nossas, com os nossos apegos ao passado, com as nossas infantilidades, né? Todos temos um pacote de coisa para lidar, né? Então a gente já tem que lidar com essas coisas, não precisa lidar também com os problemas do outro. Nesse sentido que eu tô falando aqui, né? Porque assim, isso funciona como uma espécie de doença. Eu tô perto do outro, eu contraio essa doença e não consigo resolver, porque 2 doentes não se ajudam, tá? Então assim, a gente precisa também parar, né? Tem muito essa cultura do drama, né, na cultura latina. Então a pessoa vem com um problema, ai meu Deus, tá lá arrancando os cabelos, a gente acha que ser compassível, que ser uma pessoa benevolente é sofrer junto, é ficar desesperado, é ficar ansioso, chorar junto. E não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A gente precisa ser inteligente e saber onde tocar e onde não tocar, né? E isso é ser insensível. Não, burro. Isso é ser justamente sensível e saber que há uma dor ali. E se eu ficar lá fomentando aquela dor, eu não vou resolvê-la, não vou saná-la, não vou ajudar nada. Eu vou prolongar um sofrimento. A questão é que a gente gosta de sofrer. E porque a gente gosta de sofrer e de estar na lama, que a gente continua prolongando a lama. Tá? Isso é essas partes das realidades duras da vida, né? Então, assim, como eu já trouxe em outros vídeos, a gente fala da dopamina, a gente fala de fulano de tal, a gente fala da cultura do, sei lá, do que, meu Deus? Enfim, do processo de subcultura que a gente tem passado.
Mas a gente não consegue perceber muitas vezes o apreço, né, a atração que a gente sente por isso, certo? É aquela velha história, né? Se não existisse pessoas corrompidas, né, com desejos corrompidos, não teríamos corrupção. Isso independente do sistema, né? Então, se não há esse movimento de olhar para dentro e limpar essa meleca, né, esse lixo, não vai mudar nada, tá? E é o que nós podemos fazer, e é o que nós devemos fazer, porque o mundo vai puxar, né? E se a gente não tiver vigilante, a gente vai deixar ser arrastado. Quando a gente menos perceber, a gente vai estar todo ressentido, todo dolorido em um passado que poderia ter sido muito diferente. Então, ajuste a sua mente, ainda que você não seja sábio, mas atue como um sábio, porque pode ser que isso algum dia isso aconteça, né? É isso por hoje. Já falei bastante. Se gostou do vídeo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Comenta aqui comigo se alguma coisa te ajudou, foi relevante, e se algum tema eu posso trazer que te ajude mais, tá? É isso. Até a próxima e vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.